Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite para todos vocês. Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Hoje é sexta-feira, dia 18 do mês de janeiro. Gente, quem diria, hein? Meu Deus! Sério. Até outro dia eu estava gravando as pílulas aqui de final de ano. Vê se pode. O tempo passa ou não passa rápido? Muito bem. Você já sabe, para participar aqui é muito fácil. Entrar lá no nosso site, Instituto Namastê. O espaço aqui é nosso, gente. .com.br. E, de novo, eu peço perdão, né, as pessoas que têm enviado muitas perguntas, a gente não respondeu, mas é porque são muitas perguntas e infelizmente a gente nem como responder todas ao mesmo tempo. Mas fica firme, com carinho, que a gente vai conseguir sim responder as perguntas, né, que vocês estão nos enviando. Olha, chegou uma questão aqui que eu achei muito interessante de trazer para todos nós, de uma pessoa, né, que prefere não se identificar, mas ela fala o seguinte: olha, minha vida é uma vida muito complicada, muito difícil. Ela sintetiza, ela fala que ela conhece as questões espirituais, de leitura, de participar de casas religiosas, de centros espíritas e tal, mas que muitas vezes ela se sente depressiva e com vontade de suicidar-se. E ao mesmo tempo ela mostra uma revolta com os livros sagrados ou com as orientações espirituais que falam que o suicídio é uma punição e ele é punido, né, muito gravemente perante a lei divina, porque ninguém tem o direito de tirar a sua própria vida. Mas ao mesmo tempo essa pessoa fala: mas que tipo de informação é essa que deveria consolar e só me traz mais medo, né? Porque me mostra que na minha depressão eu sou um incapaz. Mas se eu for me matar para tentar fugir de tudo, só tudo vai piorar. Então por que vale a pena viver com tanto sofrimento? E aí, essa pessoa com muito carinho, ela abre o seu coração aqui com a gente e lógico que com todo respeito, né, a sua dor, as suas reflexões, que eu sei que também são reflexões de dúvidas de muitos de nós, eu trago esse ponto aqui para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Meu amigo, eu vou me permitir te chamar assim, ainda que seja uma mulher, né, porque não se identificou. Veja bem, a vida é como um espelho, por mais que a gente não consiga compreender isso logo de início, né? O espelho, ele mostra para nós aquilo que a gente oferece para ele. Não é assim? Não adianta se você, por exemplo, olha para o espelho e fala assim: nossa, que pessoa feia, que cabelo horrível que está aqui na minha frente. Pum, você quebra o espelho para tentar ficar mais bonito, o seu cabelo ficar melhor. Vai funcionar? Não vai. A vida é a mesma coisa. Por mais que a gente olhe aqui ao redor e a gente sinta que está tudo errado, né? Tá tudo sem ânimo, sem graça, problema com dinheiro, as pessoas do nosso lado não são legais, né? Parece que é aquela coisa amarrada, né? Todo dia a gente levanta, ai, com aquele peso, né? Porque a depressão é assim, aquele peso, aquela dificuldade, ninguém te entende, só te julga, não é? Se esse é o seu reflexo, tenha certeza de que existe algo que está gerando esse reflexo. E muito provavelmente é uma postura de viver que não é condizente com o bem-estar que as suas palavras dizem que você quer. Ai, gente, eu sei que isso é muito complicado de falar, ainda mais quando a gente não conhece a realidade do outro, né? Porque, claro, que a pessoa revoltada fala: lá vem mais um tentar me culpar com as suas palavras, dizendo que o problema está comigo. Não, a questão não é o problema estar com você, isso aqui não é um tribunal, né? E as questões espirituais não são tribunais para julgar ninguém. O problema, gente, é que todo mundo quer comer omelete, mas ninguém quer quebrar os ovos. A verdade é essa, né? A gente quer que a nossa vida melhore, muito. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer se iluminar, quer ter uma vida maravilhosa, mas pagar o preço, poucos realmente querem. E é isso é irremediável. Às vezes, a gente acha que está fazendo a nossa parte quando não está. Deixa eu contar uma coisa para vocês, pessoal. Há muitos anos atrás, eu já contei isso aqui, né, em outros momentos, eu era uma pessoa muito ansiosa, ansiosa mesmo, assim, de passar mal com qualquer coisa. E eu não aceitava, né, que essa minha ansiedade pudesse atrair um monte de problemas que eu atraía. Era impressionante. Tudo que eu ia fazer dava errado. De início. E aí eu ficava mais ansioso ainda, né? Eram questões ligadas à escola, eram questões da vida pessoal. Olha, quando eu comecei a trabalhar, pensa, era tudo difícil, sabe? Se arrastava. E eu ficava revoltado. Eu falei: poxa, mas eu rezo, né? Eu faço caridade. Eu era muito jovem, eu tinha 18, 19 anos na época, né? Mas eu faço caridade, eu me esforço. E eu pensava assim: poxa, quanta gente da minha idade não tá nem aí para nada. E eu tô aqui me esforçando, mas é impressionante como tudo é difícil. E aí, o tempo foi passando
E eu fui começando a perceber que a mensagem que eu passava para o universo, gente, era de revolta. Eu achava que estava passando uma mensagem para o universo de prosperidade. Não. Eu passava uma mensagem de revolta. Por quê? Porque eu não era grato pelo pouco que eu tinha. Eu me revoltava com o que eu não tinha. Eu ficava chateado e angustiado com os outros que tinham o que eu gostaria de ter. E com esse tipo de energia, que tipo de realidade que eu ia trazer? A mesma coisa. Gente, o universo, aprenda isso, ele traz mais do mesmo. Então, repito, se você não está satisfeito com o reflexo à sua frente, mude a matriz. Entende? Vamos começar trabalhando. Você pode acreditar ou não nisso, aí já não compete a mim, né? É o livre-arbítrio de cada um. Mas Jesus deixou isso muito claro, os mestres espirituais também. É assim que funciona. Nós temos que mudar a matriz. Como que é isso? Todos os dias, quando você acordar, faça gratidão antecipada. Agradeça pelo dia que você vai ter. Comece a visualizar-se bem, saudável, feliz, mesmo antes de estar bem, saudável e feliz. Mesmo que pareça uma farsa, finja que você é um ator, uma atriz. Faça isso. Sabe, comece a imaginar como seria se eu me queixasse menos. Como seria se meu dia hoje fosse mais leve, mais tranquilo, mais sereno? Comece a se visualizar, né, chegando no final de uma semana, por exemplo, com o coração cheio de gratidão, né, pela semana que fechou, de alegria, de paz. Comece a visualizar o lado bom das coisas que normalmente você não visualiza. É sério, gente, é uma questão de treino. Quando a gente começa a visualizar a nossa saúde melhor, quando a gente começa a visualizar pessoas melhores aparecendo ao nosso redor e gradativamente a gente se esforça para ser uma pessoa de bem, ajudando outros a caminharem, é impressionante como o universo responde. É impressionante. Isso eu falo porque foi assim que eu comecei a despertar. Né? Foi caminhando um pouquinho de nada, e a meditação, no meu caso, ajudou muito a diminuir essa ansiedade, nesse barulho mental, que o universo começou a mostrar um resultado muito diferente do que eu tinha habitualmente. Tá bom? Então fica a dica, que Jesus te abençoe, te ilumine, te proteja, que você aproveite bastante esse momento existencial de crescimento e substitua todo e qualquer tipo de revolta por uma oportunidade abençoada de crescer, porque tenha certeza, isso não tem preço, meus amigos. Pode ter certeza, esse crescimento espiritual, esse despertamento interior, por mais difícil que seja, não tem preço, porque na hora que a gente desperta, a nossa vida passa. Lembre-se, toda dor tem hora para acabar, e ela acaba quando a nossa consciência desperta, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, muita luz e paz. Fiquem com Deus, um excelente final de semana. Segunda-feira a gente está de volta com mais Pílula Noturna e você já sabe, né? Até breve, até muito, gente, até muito breve.